Espero que todos estejam cuidando de si e dos outros, tanto os alunos da enfermagem, na tentativa de compreender o que a medicina ainda não conhecia, os da administração, nos exercícios das empresas e grupos sociais, os da ciência da computação, no socorro às pessoas, no que se refere às ferramentas necessárias, a todos que obrigatoriamente passam a se comunicar online, quantos da física, na busca de orientação relacionada principalmente aos tipos de laser que são utilizados na eliminação do vírus, cuidados e efeitos dos mesmos, dentre outras necessidades advindas, então, desta fase de vida que estamos sofrendo, que não é nem vivendo, é praticamente sofrendo mesmo. A metodologia de um projeto de pesquisa, na verdade, ela responde às questões como, com quem, com que, onde, quando e com quanto. Cada uma dessas perguntas, elas são respondidas com um item a ser desenvolvido posteriormente. Então, nós necessitamos de pelo menos um método de abordagem que vocês já viram na aula anterior, dependendo do tipo de pesquisa, o tipo de tema que você escolheu e a modalidade de pesquisa que você escolheu, você vai precisar de um método de abordagem e de procedimento, possivelmente você possa utilizar mais do que um. Por exemplo, se um aluno da computação está fazendo uma comparação entre aplicativos, então ele vai precisar do histórico dos aplicativos e mais do método de procedimento comparativo. Então, 2 métodos de procedimento. Nós temos ainda técnicas, que vamos ver agora imediatamente, a delimitação do universo, tipos de amostragem, cronograma, orçamento, instrumento de pesquisa, tudo isso está dentro da metodologia. Além do instrumento de pesquisa, nós temos o termo de consentimento livre esclarecido. O que são técnicas? São preceitos ou leis ou processos que correspondem à prática de coleta de dados e que se dividem em observação direta intensiva e extensiva. Então, nós temos a observação direta intensiva, ela é composta pela observação e pela entrevista. O que é a observação? Ver, ouvir e examinar fatos ou fenômenos, que nós já vimos em aulas iniciais, o que são fatos, o que são fenômenos, e que se deseja estudar. Essa observação, ela pode ser sistemática ou assistemática. O que quer dizer isso? Que respeita um determinado sistema. A observação é feita num determinado horário, em determinados dias específicos, ou então assistemática, você vai a qualquer hora, sem respeitar estes horários ou esse sistema. Ela pode ser participante. O que significa isso? Que o pesquisador participe da pesquisa, não necessariamente que ele só observe, mas que ele está praticando talvez aquela movimentação, ou aquele desenvolvimento, ou aquele atendimento aos pacientes, ou aquele atendimento às ferramentas online e assim por diante, escolhendo o tipo a quantidade de luz necessária para para a aplicação, por exemplo, da coleta de dados, ou necessariamente uso da enfermagem, verificando em que momento você pode aplicar este instrumento, na verdade. Ela pode ser também não participante, ou então você só observando. Ela pode ser individual, você observando uma só pessoa, ou você pode observar uma equipe, se você tiver a capacidade também dessa observação em equipe. Você pode ser na vida real, que é o que realmente está acontecendo, né? Principalmente em considerando a pandemia do Covid-19, ou em laboratório, que nós já vimos o que é uma pesquisa em laboratório.
que é a entrevista? É a conversação face to face a face, isto é, ela fornece verbalmente ao entrevistador a informação necessária. Ela pode ser padronizada, ela ter um determinado padrão, você faz um instrumento de pesquisa, não é? Onde ela esteja padronizada, significa que ela está documentada, que aquelas questões que você vai fazer na entrevista, ela já esteja dentro de um determinado padrão, ela já tenha sido constatada por outros autores e assim por diante. Ela pode ser então padronizada ou estruturada. Essa estrutura, ela pode ser retirada do referencial teórico, ou então ela pode ser também despadronizada ou não estruturada. O que é um painel ainda como entrevista? O painel, você não leva um questionário, um instrumento, ou seja, um formulário de entrevista pronto, padronizado ou despadronizado. Você simplesmente apresenta o tema para o seu entrevistado e ele vai discorrer a respeito, vai falar tudo o que ele sabe, tudo o que ele deseja, tudo o que ele quiser a respeito do tema. Isso chama-se painel. Nós temos daí a observação direta extensiva. A observação direta extensiva, ela apresenta várias técnicas. Uma delas, o questionário, que ele pode ser aplicado sem a presença do pesquisador. Se você já providenciou quem você deseja, a quem você deseja aplicar esse instrumento, o próprio professor da sala de aula ou o próprio diretor da empresa poderá aplicar esse instrumento de pesquisa. Na área da saúde, geralmente acontece quando você quer aplicar um determinado questionário para pessoas com determinadas doenças, HIV, etc., que você não deve conhecer as pessoas. Então, na verdade, é um enfermeiro que atende esses pacientes na entrega de medicamentos ou de aplicação de algumas entrevistas, etc., de alguns diagnósticos. Então, é entregue a essas pessoas para que elas apliquem, então, esse instrumento de pesquisa. O questionário ele pode ser aplicado, então, sem a presença do pesquisador, como nós vimos agora. A medida de opinião e de atitudes é outra técnica. Ela é padronizada. Ela assegura equivalência de diferentes opiniões e daí faz as comparações. Temos os testes também. Eles permitem obter dados que medem o rendimento, ou seja, quanto ele pode melhorar com um determinado treinamento, a frequência e a capacidade de conduta de determinados indivíduos durante o treinamento, seja ele dentro de uma empresa ou você está aplicando um teste de corrida ou está aplicando um teste de resistência, isso não importa. Dependendo da área, você pode aplicar um teste de conhecimentos, não é? Aplicação de um instrumento de pesquisa através de conhecimentos por escrito, por exemplo. Pois nós temos a sociometria, é uma técnica quantitativa que procura explicar as relações pessoais entre indivíduos de um grupo. Por exemplo, você deseja fazer um trabalho em grupo, você aplica um instrumento de pesquisa onde as pessoas podem dizer com quem ele gostaria de se agrupar para desenvolver um determinado tema. Ou então, quem vai trabalhar com quem, ou quem vai, quando você vai com uma equipe de futebol, vai viajar, quem gostaria de ficar com quem no determinado alojamento, e assim por diante. Na sala das crianças, principalmente no jardim de infância, não necessariamente a criança escreva, mas ela vai dizer, você pode colocar figurinhas, fotografias das pessoas, não é? E aí elas poderão dizer com quem elas gostariam de brincar, por exemplo. Depois da sociometria, nós temos a análise de conteúdo, que é a descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo da comunicação.
A história de vida é outra técnica. É a obtenção de dados relativos a a experiência íntima de alguém que tenha significado importante para o conhecimento do objeto em estudo. Se você está estudando o desenvolvimento de um determinado laboratório, os aplicativos, quem foram as pessoas que trabalharam nisso, não é? E que elas sejam importantes, mas aí você precisa ter conhecimento da literatura toda que fala a respeito da pessoa, além disso, ficar determinada época com parentes dessa pessoa, que possivelmente já tenha estado em outro plano, não é? Então, para saber a respeito do estilo de vida da pessoa, para depois você poder escrever a respeito, que é uma história de vida no caso. A pesquisa de mercado é a obtenção de informações de maneira organizada e que pode ser sistemática para ajudar o processo decisivo nas empresas, minimizando a margem de erros. Isso é muito importante na administração, por exemplo. Essa, então, é a última técnica utilizada para... Ela pode, não necessariamente só nas empresas, mas, por exemplo, quando você quer implantar um determinado negócio, que você verifique, pesquise junto à população onde você deveria implantar esse seu negócio, para não ficar próximo a um outro já existente e, como se diz, os dois quebrarem posteriormente em função de você não ter escolhido um local mais adequado para você poder ter sucesso no seu negócio e não prejudicar os demais. Bem, agora nós temos a delimitação do universo. Como que nós vamos dizer onde nós vamos fazer e com quem, na verdade? Então, essa descrição da população, a delimitação do universo significa descrever as características, inclusive, de quem você vai investigar. Então, a delimitação diz que é o conjunto de séries, ou então é um conjunto também de seres animados ou inanimados, que apresentam pelo menos uma característica em comum. Ou seja, se você vai investigar pessoas, são pessoas. Se você vai investigar fenômenos, são fenômenos. Se você vai investigar coisas, são coisas que tenham pelo menos uma característica em comum. Pelo menos uma característica em comum. Quando nós perguntamos qual é o N da sua pesquisa, o N significa que número de pessoas você vai investigar dentro desta população. E esse N é também chamado de amostra. Tá? É o número total de elementos extraído, então, de um universo ou de uma população, como já disse. Pode explicitar que pessoas ou coisas, ou fenômenos, como já disse, não é? Etc., que serão pesquisados, enumerando as suas características comuns, como, por exemplo, gênero, faixa etária, organização que pertence, comunidade onde vivem, etc. Essas pessoas são de uma escola ou são de uma indústria? Você tem que verificar quem são essas pessoas. Às vezes você pode buscar num site de prefeitura, se por exemplo é uma escola que você vai investigar, ou se é uma empresa, aí você tem que verificar de onde essas pessoas vêm. Não necessariamente as pessoas são nessa mesma cidade, elas vêm possivelmente de outra cidade todos os dias para trabalhar em determinadas empresas. Vamos ao tipo de amostragem. Nós temos o censo, que é o que o IBGE, Instituto Brasileiro de Pesquisa, de Estatística, deveria investigar toda a população brasileira, mas nem o próprio IBGE está conseguindo fazer isso, porque as pessoas se escondem para não detalhar seus rendimentos, etc., para não dizer o que tem. Por que nós precisamos, então, de tipo de amostragem? Porque a pesquisa não é censitária. E não é um censo, não é geral em nível de país.
Então, o problema da amostragem é como escolher uma parte ou a amostra, de tal forma que seja a mais representativa essa amostra possível de um todo. Ela tem divisões. A primeira, ela é não probabilística. Significa que não faz parte ou não faz uso de uma forma aleatória. Por exemplo, você vai para a rua e investiga qualquer pessoa. Ou então você chega em um determinado local e vai investigando qualquer pessoa. É não probabilística. Agora, a probabilística, cada membro daquela população, ela tem a mesma probabilidade, ou esse membro tem a mesma possibilidade de ser escolhido. Porque se você for numa empresa e você tiver o nome de todos, você vai selecionar. Se você tem 3.000, você quer investigar 1.000, você vai ter que ter um número, pelo menos, de 3.000 e selecionar. Ou então o nome dessas pessoas. Agora, numa sala de aula, se você não tiver anteriormente o nome dessas pessoas, você pode numerá-los na hora. Se você tem 50 na sala de aula, você pode numerar os 50, distribuir os números para cada um e selecionar 30, se você deseja investigar 30. Isso significa que o tipo de amostragem é probabilístico. Cada membro da população ou cada membro desta sala de aula tem a mesma possibilidade de ser escolhido. E aí você usa, a literatura fala na cumbuca, você coloca os 50 números e você vai selecionar 30, não é? Ou dentro do chapéu, como outros falam, ou então dentro de uma caixinha, de uma caixa qualquer, não é? Mas você tem que saber preparar antes. Agora, a aplicação no instrumento, não necessariamente você precisa estar presente. Daí você pode também se retirar se você deseja, desde que tenha dado explicações necessárias. E ainda o terceiro tipo, são os tipos principais que a gente está tratando aqui de amostragem, não é? E o terceiro é o definido, chamado definido, quando o pesquisador ele conhece o grupo que ele vai investigar. Então, por exemplo, você já estudou numa determinada escola, eu vou aplicar o meu instrumento lá naquela escola, que eu conheço a escola, conheço os alunos daquela turma, conheço todo mundo, vou aplicar a todos eles. Ok? Então, esse é o definido. Para as próximas aulas, nós vamos estudar ainda, dentro do número 3, que é a metodologia de um projeto, o que é um cronograma, o que é um orçamento, que vão responder as perguntas quando e com quanto, não é? E ainda nós temos o que na verdade, temos aqui um instrumento de pesquisa, que vamos ver algumas questões, modelos de questões para elaborar um instrumento de pesquisa, e o termo de consentimento livre esclarecido, que atualmente é obrigatório para a aplicação de pesquisa com seres humanos.